Meus queridos amigos, parece que o governo do amor virou o governo do assédio. Peraí, calma. Governo do assédio não. Vamos dar a ampla defesa e o direito ao contraditório ao Silvio Almeida. Mas vocês sabem que se fosse ao contrário, como estaria hoje a mídia e as feministas empolvorosas que são seguidoras da Janja, da Gleisi Hoffmann e de toda essa coja aí que existe de esquerda. Porque, para pensar o seguinte, nunca foi sobre o que se fala, nunca foi sobre o que se faz. Sempre foi sobre quem fala. E nesse momento do ministro dos Direitos Humanos foi colocado contra a parede por uma ministra do governo Lula, que também é outra lacradora. Pessoal, nessa briga eu fico a favor da treta mesmo. Ah, Faustino, você tá passando pano pra assédio. Óbvio que não, pessoal. Inclusive, se de fato isso ocorreu, que eu acredito que sim ocorreu, eu me solidarizo com a Aniele Franco, porque assédio moral é coisa séria e não deve acontecer nem que seja com a minha adversária. Diferentemente do PT, né, que quando alguém de direita sofre, sei lá, uma agressão, eles comemoram. Que foi o caso que aconteceu, por exemplo, recentemente com o Glauber Braga atacando o Costenaro. Ou até mesmo quando aconteceu com o Mineiro, quando atacou a minha equipe. Mas o fato é, isso tá repleto de hipocrisia e o ministro Silvio Almeida, eu acho que caiu agora a grande máscara dele. Aquele cara que se diz defender as minorias, o cara que se diz defender as mulheres, o empoderamento da mulher. Agora ficou muito claro que não só a Aniele Franco, mas outras pessoas também já o acusaram de assédio sexual e, para além disso, um ex-assessor dele também o acusou de assédio moral. Ou seja, talvez o ministro tenha aquela síndrome de ego inflável. Nossa, veja como eu sou ministro, você tem que obedecer tudo o que eu faço. E você que é mulher, você tem que sentar no meu colo. Não sei se é assim que funciona. Mas enfim, se isso de fato aconteceu, agora caiu a máscara do ministro e eu vou deixar vocês bem informados aqui porque eu vou ler algumas matérias que dão contexto para essa história para vocês entenderem o porquê isso só estourou agora. Se você caiu de paraquedas nessa notícia, saiba que isso já estava circulando entre os ministros. Denúncia de assédio de Silvio Almeida contra Aniele já circulava no governo Lula. A denúncia de suposto episódio de assédio sexual do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, já circulava há meses entre os outros integrantes do primeiro escalão do governo Lula. A coluna conversou nesta quinta-feira, 5/9, com pelo menos 4 ministros do governo e auxiliares diretos do Lula, e todos afirmaram que já tinham ouvido relatos do suposto comportamento inapropriado de Silvio Almeida contra Aniele Franco. Pausa aqui rapidinho. Pessoal, vocês viram um vídeo ridículo que o Silvio Almeida soltou, que inclusive ele nem consegue encontrar palavras pra mentir. Será que eu posso afirmar que ele tá mentindo? Se eu afirmo que ele tá mentindo, eu tô afirmando que ele fez o assédio. Então, não, supostamente ele tá mentindo. Pra mim, supostamente ele tá mentindo. Vamos escapar de processo aqui. Você percebe que nas palavras dele, eu vou deixar aqui um trecho do vídeo, ele não consegue nem se explicar, ele não consegue nem falar, pessoal, não fui eu. Ele fala com uma insegurança tão grande, olhando pra baixo, não encontrando palavras, não encontrando gesto pra tentar mostrar que não foi ele que fez isso, supostamente. Então, vejam aqui. Em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Com toda, enfim... Segundo apurou a coluna, o assunto já chegou há cerca de 15 dias à cúpula da Controladoria Geral da União, ministério responsável por lidar com casos de assédio moral e sexual dentro do Serviço Público Federal. Vale até ressaltar aqui um caso muito emblemático que faz sentido com tudo isso para mostrar a hipocrisia do Silvio Almeida. Vocês vão lembrar do caso do Marajó, onde eu fui até ali do Marajó junto com o Arthur ver o que realmente estava acontecendo ali, porque o que se passava pela internet era que, nossa, você ia chegar no esquina e uma criança ia estar sendo assediada e tráfico de uma criança na esquina. E na verdade não era isso, era um problema ainda pior. Por quê? Porque o problema que acontece na ilha do Marajó sobre estupro de vulnerável é justamente dentro do lar familiar. E para eles isso é algo comum, como se fosse algo normal. E por quê? Porque a cultura deles levaram eles a viverem assim. Daí a gente foi pra lá, mostrou isso, inclusive nós conseguimos provar a tese de que 2 pessoas chegando de outros estados, eu do Rio Grande do Norte, o Arthur de São Paulo, no mesmo dia a gente conseguiu colocar 2 garotas menores de idade para, se a gente quisesse, subir no nosso hotel, e tudo isso conversado com a Polícia Civil, para que não acontecesse nada fora do controlado. A gente foi lá, mostrou tudo isso com recursos próprios, e o que o Ministério dos Direitos Humanos resolveu fazer? Resolveu apurar, ou sei lá, trazer informação para essas famílias para que isso não aconteça? Não. O Ministério dos Direitos Humanos do Silvio Almeida resolveu investigar eu e o Arthur por suposto falso flagrante. Então, quando acontece uma coisa desse aqui com lixo desse do Silvio Almeida, galera, eu fico muito triste, eu fico muito triste. Mas vamos lá, continuando a matéria. Conforme revelou a coluna Guilherme Amado, no Metrópolis, a organização Meetup Brasil, que acolhe vítimas de violência sexual, foi procurada por mulheres que relataram um suposto episódio de assédio sexual praticados por Silvio Almeida. Mais uma vez aqui, pessoal, não é um fato isolado que a ministra Aniele Franco chegou lá e falou: ó, eu quero acabar com o Silvio Almeida, vou aqui denunciar ele. Não, existem outros relatos de outras mulheres que tiveram acesso como o ministro como chefe. Então, não é um caso isolado. Isso cai, inclusive, aquela tese que, pelo amor de Deus, que ridículo. A esposa do Silvio Almeida veio ao público falar que
tudo que estão fazendo com ele hoje é porque ele é negro. É ridículo isso. A Me Too confirmou à imprensa nesta quinta-feira as denúncias contra Almeida. O movimento disse, porém, não pode revelar os nomes das vítimas sem consentimento delas. Segundo a organização, todas as vítimas pediram anonimato. Ou seja, a maioria que pediu anonimato, porque vocês sabem como funciona, né? Você sabe como é que funciona você denunciar o ministro da República. É a mesma coisa que aconteceu com a ex-esposa do filho do Lula. Ninguém nem fala mais dessa mulher, ninguém saiu em defesa dessa mulher, ninguém nem procurou saber o certo que aconteceu com essa mulher. Agora imagina o ministro do Lula que goza de todos os aparatos públicos e poder para tentar acabar com a vida de uma mulher dessa que resolve denunciar. O grande fato aqui que veio a público é justamente a denúncia da Aniele Franco. Isso pesou muito para que hoje isso aqui fosse completamente exposto sobre o ministro Silvio Almeida. Mas nem todas fizeram silêncio, como a Aniele Franco, e teve também um vídeo dessa professora aqui que ela resolveu expor algumas coisas que aconteceram. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão, com vontade. Se eu não prestar solidariedade a mim... Se eu não prestar solidariedade às mulheres nesse momento, onde as coisas estão pipocando... Quando? Quando será? Quando passar, já passou. Os elementos são tão claros e sabe-se tanto que isso possivelmente aconteceu, não vou afirmar, tá? Não quero processo. Possivelmente aconteceu que até a Janja, no mesmo dia que saiu a matéria, ela soltou um vídeo beijando a cabeça da Aniele Franco e inclusive o Lula já sinalizou que vai demitir o ministro Silvio Almeida. E os amigos dele, os outros ministros, estão tentando convencer o Silvio Almeida de pedir demissão para não ficar tão feio assim. E porque os ministros estão tentando fazer com que o Silvio Almeida peça demissão e porque os ministros também estão do lado da Aniele Franco, vocês vão entender agora. Aniele Franco confirma a ministros ter sido vítima de assédio de Silvio Almeida. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foi ouvida por colegas ministros no Palácio do Planalto nesta sexta-feira. Ela confirmou que foi vítima de assédio por parte do Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Aí tem aqui, o que aconteceu? Ela vai relatar. Aniele confirmou denúncias. O UOL apurou as fontes próximas ao presidente Lula que a ministra confirmou aos colegas que foi vítima de importunação sexual e assédio por parte do ministro Silvio Almeida. Demissão deve acontecer em breve. Fontes do Planalto dizem que Lula foi informado do teor da conversa com Aniele e os ministros e ficou irritado. Para quem conversou com o presidente, a demissão de Silvio Almeida é iminente. E olha só o que o Lula falou exatamente. O que eu posso antecipar para você, Dmitry, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. O Silvio Almeida vai falar que tudo isso foi armado, mas se isso foi armado, eu vejo o circo se fechando e a máscara do palhaço caindo. Eu fico mais uma vez muito triste com essa notícia em relação ao ministro Silvio Almeida, não a Aniele Franco ter sofrido assédio, mais uma vez, isso não deve ser praticado por ninguém, nem pela minha pior adversária da face do planeta. E com a demissão do Silvio Almeida, mais as acusações que estão chegando dia a dia, é igual aquela apuração lá do João de Deus, né? João de Deus. Não é o mesmo caso, obviamente, mas se torna o mesmo caso pela perspectiva de poder. As pessoas não denunciavam, as mulheres não denunciavam João de Deus porque ele tinha uma influência de poder muito grande ao redor dele. Quando a primeira resolveu denunciar, todas as outras denunciaram e o cara tem lá mais de 300 denúncias de assédio sexual quando ele praticava aquelas coisas que ele fazia lá de espiritismo. Espiritismo não, aquelas bruxarias lá, não sei. Enfim, com toda essa coragem que a Aniele Franco teve, que essas outras mulheres aí teve, a professora, tudo vai vir à tona. Eu tenho certeza que vão aparecer outras mulheres, porque um cara como o Silvio Almeida, que se possivelmente ele fez isso, ou um cara que faz isso, ele tem com certeza outras vítimas e eu espero muito, muito, muito que venha à tona e que esse cara se afunde, porque claramente se tem remédio melhor para lacrador é ver ele mesmo se afundando na lacração que ele criou. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se lembra de se inscrever aqui, porque, pessoal, é época de eleição, o YouTube não recomenda, é muito importante que você se inscreva, ative o sininho e mais uma coisa, se você quer receber material na sua casa, aqui ó, Faustino 44333 com minhas propostas, QR Code que leva para vídeo explicando cada uma delas. Tem a colinha aqui também, fica mais especial aqui, ó, compacto, você leva no bolso no dia de votar. Inclusive faltam 30 dias para as eleições. Se você quer receber esse material na sua casa, clica aqui no link que vai estar fixado nos comentários. Inclusive, se você quer me ajudar com doação, minha conta já está chegando no vermelho. Entra aqui no queroapoiar.com.br/FaustinoRN. FaustinoRN, tudo em maiúsculo, porque se colocar em minúsculo não abre, não sei o porquê. Enfim, esse foi o vídeo. Aguardo você até a próxima e valeu!